Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Núcleo de Teatro do Esporte Clube Pinheiros. Revelações de bastidores, hoje conversando com Francisco Roberto Tagliaretti. Eu sou Ana Paula Adame. Como estão todos? Hoje nós vamos falar sobre os bastidores do Núcleo de Teatro do Esporte Clube Pinheiros. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o currículo. E ele é conhecido, muito conhecido no teatro e no Clube Pinheiros como Chico Beto. Enquanto estou aguardando para que ele nos peça a solicitação aqui para nós, eu vou lendo um pouquinho sobre o currículo do Chico. Ele é DNA do Esporte Clube Pinheiros, começou a atuar bem garoto no Teatro do Clube, premiado na ASESC, realizador do teatro itinerante no clube, com diversos projetos baseados em histórias e feitos de antigos atletas e associados do clube, encontradas em suas pesquisas no acervo de documentos do Museu Pro Memória. Produções experimentais, populares festivais e divertidas no Museu Pro Memória, ele realizou. Parquinho, praças, alamedas e até na garagem do clube tem a participação do Chico Beto. Estou aguardando aqui para que o Chico Beto me solicite. Tom, Ana Pavan, Beto Fazilari, pessoas que lutam muito pelo Teatro do Esporte Clube Pinheiros. Logo, logo estarei aqui. Como vocês estão, pessoal? Vamos ouvir os bastidores, histórias de bastidores do Teatro do Esporte Clube Pinheiros. Chico Beto, como você está? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão aí assistindo a nossa live, Segredos de Bastidores. Eu gostaria de começar com um pensamento, né? Falar um pouquinho sobre o que é o teatro amador para vocês. A maioria das pessoas já se esqueceu do que significa a palavra amador. Amador é uma pessoa que faz o que ama. Ela não faz aquilo por dinheiro. Ela faz a coisa, como é que eu posso dizer para vocês? Ela faz por paz de espírito, pela arte em si. Isso é ser amador. O nosso teatro, o Teatro do Clube Pinheiros, é um grande agregador para aquelas pessoas que buscam uma forma de superar suas inibições, os seus medos, muitas vezes, né? A forma de superar os seus limites artísticos. Isso é uma coisa que o teatro traz para a gente. O teatro, ele agrega, né? Desde pessoas de 3 anos de idade, eu já trabalhei com pessoas de 3 anos de idade e com pessoas de mais de 80. O teatro, ele é uma grande família para a gente. Ele traz, inclusive, aquelas pessoas que acham que não se encaixam em lugar nenhum, né? Essas pessoas são super bem-vindas no teatro. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui, eu com a Ana Paula, para a gente falar um pouquinho sobre o teatro, né? Sem dúvida alguma, Chico Beto. Conta para nós como foi seu início no teatro. Então, eu comecei no teatro no ano de 1989. Eu, 14 anos de idade, eu me inspirei por causa de 2 peças que uma prima minha mais velha fez no Pinheiros, que me impressionaram absurdamente. E isso é o que me levou a experimentar essa arte única aí que é o teatro. Eu comecei, então, em 1989 com a peça A Gata Borralheira. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade. Essa peça, inclusive, uma peça que eu voltei a fazer ainda 5 vezes durante a minha vida até hoje. E espero que venha a fazer muitas outras. E como foi na época, né? Você sofreu, porque você era adolescente, você sofreu algum tipo de preconceito? Havia muitas brincadeiras dos amigos, vai fazer teatro. No começo a família não apoiou tanto, mas com o tempo eles perceberam que eu levava aquilo a sério e passaram a dar o seu apoio integral, né? Mas realmente tem muita gente que até hoje ainda acha que o teatro é local de pessoas de má fama. Pessoas que não que estão lá brincando. A gente, quando está fazendo teatro, a gente não está brincando, a gente está fazendo uma coisa muito séria. É um exercício de seriedade, mesmo que de compromisso muito forte com a verdade da arte que a gente faz.
E aqui nos Segredos dos Bastidores nós vamos mostrando isso, não é, Chico Beto? Mostrando para o pessoal como é difícil para realizar uma peça, o trabalho, a união. Aliás, vocês são bem unidos, Beto Fazilari, Ana Pavan, Tom, vocês são bem unidos, eu estou aqui acompanhando o grupo do teatro. E como foi para você, Beto, essa descoberta no teatro na época, como foi? Conta pra gente. Olha, ao mesmo tempo que foi difícil, foi assim, como é que eu posso dizer para você, buscar uma palavra aqui, foi realizador. Foi uma coisa que abriu portas que eu não imaginava que podiam ser abertas para mim. Eu era um garoto que gostava muito de jogos de aventura, como que na época se chamava RPG, que hoje já significa outra coisa. Mas na minha época de adolescência, o RPG significava Role Play Games, que é o AD&D, é o Tolkien, Senhor dos Anéis, você brincar dentro do mundo do Senhor dos Anéis. E isso teve muito a ver com esse meu princípio do teatro, que é você incorporar personagens, você brincar com essa arte deliciosa e de se passar por outro. Explica de novo pra gente o que você fez uma analogia com RPG? Explica de novo pra gente aqui, Chico. O RPG é um jogo muito antigo, que a gente considerado jogo de personagens. Na época chama em inglês a sigla, antigamente pelo menos era o que significava, Role Play Games. É um jogo de dados em que você faz uma ficha de personagens, você cria até o mínimo detalhe o como vai ser o seu personagem. E é algo que a gente traz para o teatro de uma forma bem gostosa, né? Dá um exemplo dessa técnica, assim, um exemplo prático. Então, o que eu posso fazer? O RPG, por exemplo, ele ensinava a gente a pensar, por exemplo, que eu trouxe para o teatro. Quando entra num personagem, o personagem é uma pessoa forte ou fraca. É uma pessoa que tem que passar sabedoria. É uma pessoa que tem que passar inteligência. Porque a gente aprende também que sabedoria e inteligência são coisas diferentes na nossa vida. Você pode ser uma pessoa super inteligente, mas não é sábio o suficiente para ficar quieta na hora que é necessária. Então, são coisas que a gente traz. Eu sou uma pessoa rápida, eu sou uma pessoa lenta. De vez em quando a gente consegue brincar eu sou uma pessoa que já tem algum problema de caminhar quando faz mais velho, vou precisar de uma bengala. Então, é essa interação o corporal, é você trazer as informações mentais e puxar ela para o corporal. Eu já estava acostumado com as informações mentais nos jogos. Quando eu entrei no teatro, eu passei a usar essas informações no corpo físico. O como andar, o como trazer um trejeito, um cacuete, que são coisas deliciosas de você trazer para um personagem. Você consegue fazer um cacuete aqui para nós? Cacuete a gente pode não poder falar uma coisa meio assim, que nem nosso ministro. Mamamá, a gente faz, brinca. Como a gente. Tem personagem meu que eu mascava um galinho de trigo a peça inteira, que não deixa de ser seu cacuete, né? Esse ano que, infelizmente, por causa dessa nossa pandemia do coronavírus, no começo do ano a gente já estava ensaiando uma peça que, pelo jeito, infelizmente não vai acontecer, e eu estava pondo o cacuete, que eu me via como um personagem que era um pouco um malandro carioca, eu estava sempre mascando um palito de dente, que é bem esse tipo de colocação. Então, Chico Beto está nos dizendo aqui que o teatro ensina a respeitar o outro, a se colocar no lugar do outro. Eu imagino que é a ansiedade, né? Aquela ansiedade de um querer falar, outro querer falar, e é legal porque ele traz disciplina. Fala um pouquinho mais pra gente, Chico Beto. Claro. O teatro, assim, muita gente acha que o teatro é uma grande brincadeira. Isso é um erro. O teatro ele é delicioso. Ele não é uma arte absurdamente difícil, mas ele requer uma entrega muito forte. A gente vive do nosso companheiro, principalmente do teatro de um clube. Porque o teatro do clube você não faz um monólogo. O monólogo é quando a gente faz uma peça que só tem a gente em cena. Nesse caso, é você com você.
Mas o geral do teatro é troca. É troca, é olhar no olho de quem está falando com você. É tentar sentir o que ele está sentindo em resposta ao que você está falando. E quando a gente atinge esse ponto de conseguir sentir realmente, é que a gente está passando para o público o sentimento que a gente quer. Só se a gente se entrega demais ao sentimento que a gente vai conseguir realmente tirar do público a transmissão desse sentimento, que é o que o teatro busca, né? Fora a mensagem, obviamente, o texto da peça, que são coisas deliciosas. Como ator, o gostoso é você conseguir realmente tirar a emoção do público. Aliás, olhando aqui para você, você já transmite uma emoção nata, você parece ser muito acolhedor, né? Então, levar um filho para que você ensine, tome conta, entre aspas, né? A gente entrega o nosso filho lá no clube para quem é diretor, deve ser, eu teria uma tranquilidade agora, né? Você está falando aqui com toda a sua expertise, e é tão importante para quem é pai e mãe estar nos acompanhando, e os filhos querem fazer teatro. Devem vir, podem e devem vir. E é assim, normalmente, quando uma criança menor de idade, por exemplo, né, já que a gente está falando assim, começa a fazer uma peça com a gente, uma mãe ou um pai está sempre acompanhando os ensaios. E, na maioria das vezes, essa mãe, esse pai, o irmão, começam a fazer o teatro, às vezes na mesma peça em que o irmão ou a irmã começou, outras vezes na peça seguinte. Por isso que o teatro é tão agregador, ele traz uma família inteira ou quase inteira para fazer peça. Que gostoso. Conta para nós um pouquinho, você é famoso no Pinheiros por um personagem, não, lógico, é famoso por várias coisas, mas em especial sobre o personagem João Jaca. O João Jaca é um personagem que eu tenho muito carinho, que assim, eu já fiz esse personagem 4 vezes na minha vida. A peça A Gata Borralheira, de Maria Clara Machado, foi a primeira peça que eu fiz no clube. Na primeira montagem, eu era uma figuração lá no fundo, o Homem da Cidade número 2. A minha única fala era mula sem cabeça. E participar de coro, quando a gente reclamava do movimento do teste do sapatinho com o príncipe, a gente passava com os homens da cidade protestando com abaixo o sapatinho. Que meu primeiro personagem. E 2 anos depois, essa peça foi repetida. Eu ainda estava um pouco em dúvida se eu continuava ou não continuava o teatro em si. Eu estava bem no começo do que eu fazia. Quando me chamaram, eu estava num campeonato de bote no clube, e me chamaram, uma emergência, está acontecendo uma coisa lá em cima, e o Silney, que é um padrinho, a pessoa que mais me ensinou coisas no mundo de teatro, Silney Siqueira, um grande mestre pinheirense nosso, eu acho que não tem dúvida, passaram muitos diretores pelo clube, mas o nosso grande mestre é o Silney Siqueira. E eu larguei o campeonato de bote na época e subi para ver o que estavam precisando de mim com urgência. E um ator faltou. E não tinha sido a primeira vez que ele dava cano, que é o que como eu falei anteriormente sobre o comprometimento do teatro, que é uma coisa importante. E nesse dia me deram um papel na mão, falaram, você vai fazer o personagem do João Jaca. Você lê isso aqui que você tem que entrar em cena. Obviamente não consegui falar todo o texto, tive muita ajuda dos outros atores que estavam em cena comigo. E a partir desse dia eu fiz esse personagem até o final da temporada. Que quando a gente está falando na década de 90, não era que nem hoje. Na década de 90 a gente ficava mais de mês em cartaz no clube, que era uma coisa bem diferente e sempre com uma plateia cheia. Então esse é o motivo do João Jaca ser um personagem tão especial para mim. Eu voltei a montar essa peça com o Silney Siqueira novamente em 93, no mesmo personagem. Novamente em 2005, no mesmo personagem, e depois disso, com direção do Luiz Sorrentino, após o falecimento do nosso querido Silney, em 2015, montamos de novo a peça em que eu fiz o mesmo personagem. Então, realmente é o grande personagem que eu tenho um carinho excepcional na minha vida, é o João Jaca. E se você me permite, eu gostaria de ler algo aqui, algo que foi
Isso daqui é uma surpresa para você, né? Quem disse que nós não fazemos surpresas, né? Não Então, tem na revista do problema. Esporte Clube Pinheiros, de 2017, a conselheira escreveu Regina Secaf, está nos assistindo? Mulher inteligente. E eu vou Olá. ler na íntegra o que ela escreveu em 2017. Ela está se referindo ao teatro. Que ele vira uma rede formada pela família. Um puxa o outro, um ajuda o outro, envolve amor, melhora a mente e a convivência. Querem ver? Essa é para você agora, hein? Chico Beto conheceu sua esposa Camila no Teatro do Pinheiros, na Gata Borralheira, quando fazia o papel de João Jaca, e a pediu em casamento no palco, quando terminavam a história como o casal João Jaca e Margaridinha. Tudo casado, escrito aqui pela Regina, contribuição da conselheira Regina Secaf. Conta pra Sim. gente como foi pedir a mulher em casamento, ao vivo e a cores no teatro. Não, é assim, a peça em si, o personagem João Jaca, ele pedia a Margaridinha em casamento todos os dias da apresentação. O João Jaca e o Silmar Leitão, que eram os dois mancebos da cidade, eles eram apaixonados pelas filhas da madraça da Cinderela. Então, e eu comecei a namorar com a Camila durante a apresentação dessa peça de 2005, em que todo santo dia de apresentação eu a pedi em casamento. Você foi treinando? Foi treinando, Dona Margaridinha, eu sou apaixonado pela senhora, Dona Margaridinha. E era dias e dias, e a gente começou um relacionamento que vem aí até hoje, já estamos casados há mais de 10 anos. Que legal! Nossa, é tão bom ouvir uma história de amor ao teatro. Amor ao teatro e os amores que surgem no teatro. Chico, vocês fazem muito exercício no teatro, né? Você poderia mostrar Sim. aqui ao vivo pra gente como é feito, por exemplo, uma técnica de respiração? Então, a técnica de respiração, uma bem comum que a gente faz, às vezes aqui pode até parecer um pouco ridículo por causa do movimento, a gente se sente um pouco sem graça. Mas depois de fazer teatro, eu garanto que a gente perde esse sentimento, tá, gente? De verdade. Então, uma das técnicas que a gente prepara a oxigenação a gente brinca que chama de cachorrinho, que é o respirar. A gente faz várias vezes isso para oxigenar, como outras técnicas. Às vezes, de repente, a gente saindo da técnica da respiração para a técnica aquecimento de voz. E como são Aquecimento de feitos? voz. Aquecimento de voz, a gente tem alguns deliciosos. A gente faz a escala a escala em diversos sons. Lá, 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 lá. E repete com outras sílabas, outras formas. A gente tem diversos quebra-línguas, que se chama no teatro, né? Eu acho que o mais conhecido do mundo aí é o rato roeu a roupa do rei de Roma. E poucas pessoas ainda se lembram do resto. E a rainha raivosa rasgou o resto. Um tigre, dois tigres, três tigres? 3 tigres, um ninho de mafagafos. Essa é complicada. Fala pra nós o ninho de mafagafos. O ninho de mafagafos tem 3 mafagafinhos. Não, ai, gente, não me vem à cabeça, não tô lembrando agora o resto, tá? Mas um Conversa tigre, dois tigres, gostosa, hein? três tigres. Um tigre, dois tigres, Sim, três. sim. Opa! Não é fácil. A Eu, pinga-pinga e o pia-entupia. Também, né? São muitos, são muitos. A gente brinca com esse tipo de aquecimento. Quando vai começar uma peça, todos os dias de apresentação, a gente faz uma roda de aquecimento, a gente faz um vocalzinho, a gente faz uma respiração, a gente faz alguns joguinhos teatrais para trazer concentração, trazer o olho no olho, trazer a confiança no parceiro. Os jogos teatrais são bem gostosos, a gente trabalha em ensaios muito de coisa de jogos teatrais. É uma parte muito gostosa do teatro. você me parece ser um catalisador. Então, de certa maneira, as emoções do grupo devem se centralizar e gerar uma expectativa muito grande em cima de você enquanto diretor de teatro. Acontece isso, Chico Beto?
Olha, acontece, eu sou um diretor um pouco, eu estou num ponto um pouco alternativo do clube. Porque eu sou responsável por montar peças itinerantes. O peça itinerante é o conceito inverso. Não é eu levar o espectador ao teatro, é eu levar o teatro ao espectador. Então, eu montei peças no parquinho mais de uma vez, pelo parquinho, como no salão de festas do parquinho. Eu já montei peça na frente da sauna. Que Há legal! 2 anos Fala de uma atrás. peça, para quem está nos assistindo se lembrar, ou que participou, e, enfim. Uma peça divertida foi essa na frente da sauna, que foi o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Uma peça escrita lá em 1500. E eu resolvi que eu queria fazer ali, porque ali era um local escuro, era um local propício eu trabalhar com luzes vermelhas e azuis. E foi uma peça interessantíssima, atores maravilhosos, fotos lindas, um público bom. Só que, como a gente estava fazendo essa peça na frente da sauna, a peça é o Alto da Barca do Inferno. A gente está numa disputa entre se a sua alma vai com o barco para o inferno ou se vai com o barco dos anjos para o paraíso. Nisso me sai pessoa de dentro da sauna, vê esta cena e começa a gritar sobre Jesus salva, sobre sai Mesmo? Satanás, mesmo. Isso aconteceu ao vivo lá no clube, a pessoa saindo da Teve, sauna. teve que acontecer, teve que rolar algum RO na hora ou não? Não, não, não. A peça continuou super tranquila. Em geral, a gente não. A gente interromper uma peça seria o último dos últimos recursos. Você se machuca, mas você termina aquela apresentação. Essa foi uma peça muito gostosa, um clássico maravilhoso, né? Que a gente tem em escola, a gente lê Gil Vicente para vestibular, né? O Alto da Barca do Inferno é uma peça maravilhosa. Essa é uma delas. Outra que eu fiz recentemente, por exemplo, eu fiz uma peça, um corredor de terror no terceiro subsolo do estacionamento, há 2 anos atrás. Que legal! Eu fiz uma peça com um tema, eu gosto muito do tema de fantasmas, de um tema histórico. Já trabalhei com uma parte histórica, mas há 2 anos atrás a gente fez um corredor mal assombrado, em que o público andava por corredores e chegava em nichos colocados de determinados locais com cenas curtas, como por exemplo da Blood Mary, uma das cenas com duas apresentadoras que levavam o público. Então eu tinha os dois personagens que levavam o público, era a aflição e o medo. Puxa, Para trazer o clima, obviamente, né? Algumas pessoas, inclusive, abandonavam a fila de espera da peça por causa do que ouvia acontecendo lá dentro. Isso aconteceu, foi uma coisa. Ao mesmo tempo que a gente fica triste pela pessoa não assistir, a gente fica extremamente feliz, porque está funcionando para o lado que a gente quer a peça. como você faria agora uma expressão facial do medo? Do medo. Realmente dá para sentir o medo. E a aflição? A aflição é mais difícil. A aflição eu trabalhei mais com o medo inconsciente. Era uma pessoa descabelada, com uma aranha gigante presa às costas, uma camisola rosa, com diversas baratas, lacraias e outros insetos grudados por essa camisola. Eu tô ficando e veias aflita. bem sobressaídas. Tô ficando Aflição. aflita de ouvir você falar. Eu vou fazer uma. Está sendo bem legítima a minha cara de aflição aqui. Né? Poxa vida, estou conversando. Para quem está entrando agora, estamos falando do Núcleo de Teatro Esporte Clube Pinheiros, estamos revelando os bastidores, estou conversando com o Chico Beto, famoso Chico Beto. Quero mandar um beijo para Patrícia Tomazini, vice-presidente do Conselho Deliberativo, Elô Montanha, Gabriel Olerbessa, Berenice Gazzoni, olha só o nosso pessoal lá do Esporte Clube Pinheiros, Mabotino, Suzana Cardoso, Doroteia Volpini,
Tom, Beto Fazilari, Lembo e Senira Santos. Estão todos aqui participando conosco nesse momento em que o Chico Beto está nos falando, nos revelando os bastidores do teatro. Então você falou do medo, da aflição, que você já levou o teatro na frente da sauna, no terceiro subsolo, né? O terceiro subsolo do estacionamento da Faria Lima. Ou seja, você literalmente inova, né? Você vai e trabalha com o inesperado. Foi o que pediram para mim quando... na verdade, foi o que pediram para a firma, né? Para uma firma que me contrata que faz isso no clube, né? É o itinerante, é a proposta de levar o teatro até eles. O que é deliciosa, porque a gente faz teatro para pessoas que realmente não se dão o trabalho de querer a cultura. Então, de certa forma, a gente está lá escancarando a cultura a elas. E como que, em sua maioria, o associado dava um feedback para vocês? Como vocês sentem? Como é para vocês o acolhimento do associado? Olha, é muito gostoso. A gente tem algumas pessoas que não fazem teatro, mas que já são público cativo, que não faltam peças. Inclusive pessoas, às vezes, que você acha que não tem um perfil. No meu caso, como eu faço peças que mexem com uma coisa de fantasma, com uma coisa de terror, que vai para um lado diferente, às vezes a gente espera um público só adolescente. Isso não acontece. Na hora que você vai ver, tem senhorinhas de mais idade assistindo, as pessoas de todas as formas. E o feedback é delicioso. A gente tem tempo, posso contar um feedback bem gostoso de uma peça? Tem tempo, estamos aqui aos 26 minutos, estamos aí com tempo. Eu tenho um projeto muito gostoso, que é um projeto de resgate histórico, que eu trabalho com o Museu do Clube. Esse projeto começou em 2006, é uma coisa super gostosa. E houve uma peça que a gente montou em 2010, que eu escrevi e dirigi. Eu escrevo ela baseada em documentos e gravações dos associados juntos ao Centro Pro Memória. Eu dou uma pequena romanceada no que eles escreveram ou no que está escrito lá e monto uma peça. E eu contei um caso muito interessante de um brasileiro que se apaixonou por uma italiana. Ela voltou para a Itália com seu pai, um barão. Ele pegou o navio, foi para a Itália, nós estamos falando de bastante tempo atrás. Pegou o navio, foi para a Itália, encontrou o barão, bateu um papo delicioso com o barão. Quando ele pediu a mão da filha do barão em casamento, ele percebeu que ele estava no castelo errado, falando com o barão errado. No final dessa peça, a Yara Rovai, maravilhosa, nossa museóloga, quem administra o museu do clube, do Centro Pro Memória, ela me levou a uma senhora, já com bastante idade, para me apresentar, porque ela era a filha deste casal, o qual eu estava contando a história. E você não sabia? Eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Que ela estava lá, já uma senhora com bastante idade, ela era filha do casal que eu estava ali, de uma história que eu peguei a esmo, dentro do Museu do Clube, dentro do Centro Pro Memória, para colocar, porque eu achei que uma história super interessante, para demonstrar o que é ser pinheirense, o que é o amor, né? De você ir para outro país. É o amor, é o amor. E o teatro é a vida como ela é. Isso é que é legal, não é, Chico Beto? Porque zero hipocrisia, a encenação, ela é da vida real e enfim, é muito bonito ver toda essa transformação e as pessoas se envolvem em um processo, né? Sim, sem dúvida. O processo é importantíssimo, né? É que, assim, se a gente não, o processo do teatro, que na verdade são os ensaios, né? Os ensaios são o nosso processo, a apresentação é o resultado final. A pessoa que não participa do setor, que vê só a apresentação, não faz ideia do que é a família do teatro, do que a gente se torna, das amizades que são feitas durante o ensaio. E a cada nova peça, essas amizades são, às vezes, postas à prova e são reafirmadas
entra ano, sai ano, porque é uma convivência constante. É diferente daquela amizade que você só encontra num bar, que você só encontra para uma atividade social. O teatro ele requer, porque você tem uma obrigação de cobrar quem está com você de fazer o correto, para você também, por falta de uma palavra melhor, não ficar sem pernas no palco na hora de apresentar. O teatro é maravilhoso por causa disso. É essa intimidade, ela cria intimidade com pessoas que você realmente acha que nunca teria. E em muitos casos, realmente, se não fosse pelo teatro, a gente não teria intimidade tão forte, eu não teria amigos que eu considero tão amigos, de idades tão diferentes da minha. Eu tenho amigos, muito amigos, pessoas que a gente fala constantemente, que vai a 80 anos, e muitas vezes aos 16, 17, que eles vão crescendo, vão chegando numa fase que compreende melhor. Mas é muito por aí. O Francisco Priante está pedindo para você fazer o caipira picando fumo. Caipira picando fumo? Eu tenho que mexer um pouquinho aqui na tela, porque o caipira picando fumo, ele vai aqui, ó. Eita, eu acho que eu errei o fumo de rolo hoje. Eita, nós. Um abraço pra você, seu Chico. Mari Gandioli, eu não faço teatro, mas amo assistir. Ela escreveu aqui para nós. É uma grande espectadora nossa, amiga, a gente convive com. Como é que eu posso dizer? O teatro chega a ser o que eu falo que o teatro é uma família, porque fora dos palcos, fora dos ensaios, as pessoas do teatro estão sempre juntas. E a gente sempre está tentando agregar outros. E eu digo para você, Marina, tô esperando você ter coragem e vir fazer uma peça com a gente. Não interessa com qual dos nossos grandes diretores seja. Carlos Mira, Luiz Sorrentino, Henrique Pessoa, Edinaldo Freire, eu, Chico Beto, qualquer um deles. O Alto de Natal, ano passado o nosso Alto de Natal foi dirigido pela Maria Siqueira, filha do meu saudoso Ficinei Siqueira, nosso grande mestre. Ela que dá aula de teatro para as crianças no clube. Isso é importante, hein, gente? Vocês saberem, o Clube Pinheiros tem aula de teatro para crianças e adolescentes no fim de semana. A gente pega constantemente crianças que estão ali fazendo aula para participar das nossas montagens. Porque é necessária a renovação. E como as crianças elas reagem? Como é para você trabalhar com as crianças, com o público infantil? Olha, não só com o público, como com atores. É muito interessante. Eu recentemente tenho trabalhado com famílias, eu tenho trabalhado com crianças na minha última peça. O ano passado eu tive 2 peças. Cada uma dessas peças teve 5 e 7 crianças. Crianças que nós estamos falando de até 11 anos. Não é fácil, claro que não é fácil. É muito mais difícil você conseguir a concentração de uma criança do que de um adulto. E quando a gente fala no espectador, essa é uma grande verdade da vida. A criança, ela não tem o pudor do adulto de virar para você e falar: ah, estava muito bom, viu? Eu adorei, sendo que ele não gostou. A criança não. Se a criança não gosta da peça, ela lhe faz uma careta, ela fala que não quer olhar, mamãe, vamos embora, sabe? A criança, ela é tão verdadeira com isso. E esse é um fator que faz a encenação de teatro infantil ser tão gostosa. Porque você tem um retorno que é imediato. É imediato. As crianças, você vê um sorriso. O adulto, às vezes, ele ri, mas ele não é como uma criança que bota aquele sorriso na cara e fica a coisa inteira. A peça inteira, um sorriso, uma gargalhada, tenta muito participar fora da hora. Em peças que não é para participar, elas tentam participar. Porque isso, ao mesmo tempo que a gente não quer, quando não é para participar, porque tem peças que são.
é delicioso, porque você vê o quão aquela criança entrou na história com você. Isso é muito gostoso. Quando eu era criança, eu assistia um monólogo e criança não curte muito ver monólogo, né? Que é uma coisa mais agitada. É E eu difícil. nunca me esqueço, foi no meu colégio, e foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, porque ele era tão brilhante, aquele ator, e eu consegui entender o que ele estava dizendo, foi um divisor de águas, porque é mais difícil, creio, monólogos para crianças. Como você já conseguiu fazer? Olha, não, nunca fiz para criança. Monólogo em geral, como a gente trabalha muito com clube, a gente foge do monólogo e das peças com poucos atores, porque a nossa intenção como diretor de clube, o teatro de clube é uma atividade, não é o teatro profissional. A gente não está lá para cobrar a perfeição de ninguém. A gente está lá para tentar tirar o máximo que a gente conseguir de cada um ali naquele pouquinho tempo que a gente tem, enquanto ela decora a peça, enquanto a gente passa técnicas para decorar, as técnicas de inspiração, toda essa parte. Como que Eu é acho uma que técnica para decorar? Porque é difícil, assim, eu decorava mais quando é, era criança, né? Quando era adolescente, ou assim, mais jovem. Hoje eu não tenho mais tanta facilidade para decorar. Como que vocês fazem? existe diversas técnicas. Eu, pessoalmente, eu gosto de escrever à mão, fala por fala. Eu escrevo à mão a minha fala e as 3, 4 últimas palavras da fala de quem está contracenando comigo. E eu leio, tapo, faço de cabeça. Vou para a segunda. Quando eu faço a segunda, eu faço a primeira, a segunda. Quando eu estou na 20ª, é primeira, segunda, terceira, até chegar na 20ª. Se errou, volta atrás, começa tudo de novo. É o processo que para mim funciona melhor. E é a repetição, né? O teatro é repetição. A gente faz tantas vezes a mesma cena, a gente fala tantas vezes o mesmo texto, que chega uma hora que ele está automático na tua cabeça. Ah, lembrando disso, já que a gente está falando de decorar, para quem é adolescente aí, não sei se a gente tem algum adolescente assistindo a gente, mas técnicas de teatro ajudam muito na hora de um vestibular, viu? Então, Ajuda quem for muito adolescente, dá com um ok aqui escola. pra gente. Quem é adolescente, Vem. de que idade a que idade? Até. Não, eu digo, para quem está ali em escola, até o adolescente, quando você tem que decorar matérias, é óbvio que matéria se aprende, mas existem algumas que realmente a gente cria uma facilidade de ler e gravar o que a gente lê na cabeça. Vem fazer teatro com a gente, viu? Vocês vão ver que vai melhorar até na escola. Escreve aqui pra gente quem é adolescente, que está ouvindo, para dar um feedback pro Chico Beto. É até 17 anos, adolescência aqui, Celina Advocacia acabou de escrever. Você acredita, Chico É, Beto, que o teatro nos ensina a lidar com a ansiedade e com a disciplina? sem dúvida. O teatro ele atrai muito. Eu já usei essa palavra, eu espero que ninguém se sinta ofendido com isso, mas eu digo que o teatro, ele agrega aquelas pessoas. Até fugiu da minha cabeça a palavra que eu ia falar, eu acho que era porque eu não devia falar ela. O teatro agrega muito os excluídos. Aquela pessoa que não se encontra dentro, é associada do clube, mas não se encontra, não deu certo nos esportes que tentou, ou já passou do momento em que consegue se adentrar em alguns esportes, pelo menos no nível que queria. Aquela pessoa que não tem uma turma muito bem definida, ou um novo sócio, vem fazer teatro com a gente. O teatro é o maior agregador que tem. A gente tem um grupo muito grande hoje. O núcleo de teatro passa de 200 pessoas. A gente chega a ter 100 pessoas passando pelo teatro por ano, pelo palco por ano. Esse número é muito relevante, porque o teatro, por mais que você queira, não é um setor grande no clube, mas ele tem uma abrangência muito legal. E a gente não quer parar. Quanto mais pessoas fazendo teatro, quanto maior as peças, mais gente, na minha opinião, há os que discordam. Eu acho que é o melhor.
Acho que fica a dica aqui, né? Para você que está aqui nos ouvindo, conversando com o Chico Beto, bastidores do teatro, live do Núcleo do Teatro do Esporte Clube Pinheiros, está triste, pandemia, toda essa situação, né? E diversas outras, é o que ele falou, está se sentindo excluído, deprimido, ansioso. Vai para o teatro. Também tem esportistas muito bem realizados, não significa que porque você é esportista se encontrou, não possa vir para o teatro. Aqui a Anne está escrevendo que também tem esportistas no teatro, mas em especial pessoas que passaram por decepções, enfim, né? O teatro acolhe, o teatro, como o Chico Beto disse, é uma grande família. Chico, conta pra gente aqui, porque é muita experiência, eu estava lendo aqui um pouco do seu currículo, parabéns, mas conta aqui algo que no decorrer te decepcionou. Olha, é um pouco complicado falar sobre decepção, né? É claro que houve decepção com pessoas, no passado houve decepção com quem lidava com o setor. A gente sofre muito de censura. Hoje em dia melhorou bastante, mas ainda se pensa extremamente nisso. O clube é uma cidade muito grande. Apesar de ser um microcosmo, são muitos associados. E sempre tem aquele associado. Eu vou citar uma coisa de outro setor, porque eu prefiro para não expor. Eu não sei se você sabe, mas já houve, em alguns anos para trás, quando se foi passar um Harry Potter no clube, na época a diretora de cinema recebeu carta reclamando que se estava se tratando de satanismo, se falava de bruxas e satanismo. Então, sério? Por sério favor, isso. Fala que é sério. Isso é sério, isso é sério. Conseguiram, na época, a gente teve uma época muito boa no clube que se passava pré-estreias. Eu não sei se você se lembra disso. Me lembro. Na época eu estou no clube, pré-estreias. Só para te falar, eu estou no clube, tenho 51 anos, desde os 8 anos, então faz tempo. Faz tempo. E eu assisti as suas peças, sou fã. E, enfim, né? Então, o Beto Fazilari está dizendo aqui para eu ir para o teatro. Beto, se não for para decorar, se o diretor for me ensinar as técnicas, estou com vocês, viu? Não, mas eu falo aqui para quem tem o pensamento como da Ana Paula, não se preocupa. Sabe por quê? Você não precisa, na sua primeira peça, chegar falando. Se você não quiser, porque se quiser também pode chegar falando. Muitas das pessoas que trabalham comigo, principalmente as mães de algumas crianças, que vão fazer a primeira peça, estão fazendo pelo incentivo ao filho, muitas vezes, e acabam fazendo pro resto da vida. Na primeira peça, elas não querem falar. Elas querem aparecer lá no fundo. Eu posso ficar quietinha lá no fundo? Citando a peça que eu fiz ano passado, do Monteiro Lobato, que era o Casamento de Narizinho, teve uma... Eu queria só ser um peixinho que fica lá no fundo sem fazer nada. Eu posso dançar. Eu gosto de dançar. Aliás, eu fiz uma peça na escola, gente. Eu tinha uma frase que eu falava. Eu estava tão preocupada com a dança que você acredita que eu errei? A minha frase era uma só. E na hora eu errei, eu olhei, o diretor, né, ficava no ponto dele, ele me olhou com uma cara brava. Acho que eu tinha uns 11 anos. Mas tudo bem, eu continuei. A dança ficou impecável, mas a fala foi por águas abaixo. Faz parte. Beto, a Cíntia Stasi está dizendo, o teatro me ajudou a falar na tribuna, na reunião do conselho. Que legal, Cíntia. A Cíntia é uma atriz recente do nosso teatro. Ela começou, acredito que ano passado foi o primeiro ano dela. Ela maravilhosa. Ela, inclusive, fez um Monteiro Lobato, personagem do próprio Monteiro Lobato, na peça que eu citei agora há pouco, do Casamento de Narizinho. Porque eu escrevi uma adaptação dessa peça, né? O ano passado, o Monteiro Lobato se tornou domínio público. A obra de Monteiro Lobato. Ou seja, a gente já pode montar uma peça de teatro dele sem precisar pedir permissão das redes de televisão que são donas das coisas ou de outras pessoas que são donas de direitos autorais, né? Porque o teatro de clube vive muito dessa parte, né? A gente tem que lidar com o que a gente pode montar. Nem tudo se pode montar, viu? Muita coisa se só monta se pagar. São direitos autorais, né? Do teatro.
os direitos autorais, porque quem escreve uma peça também tem direito de ganhar seu dinheirinho, né, gente? Com certeza. Bom, você já falou o que te decepcionou, né? Agora eu queria que você contasse para o pessoal aqui o que te emocionou no decorrer da tua carreira. Assim, uma das coisas que foi uma das grandes emoções minhas na minha carreira é a gente que fala de teatro, a gente fala muito sobre Stanislavski, que é um grande autor de livros sobre teatro, e ele inventou uma técnica que leva o seu nome, que fala em você conseguir trazer um sentimento, correlacionar o sentimento que você tem que transmitir para a plateia no seu personagem com algo que você já viveu na vida real. E para mim um momento de muita emoção minha foi na peça Nossa Cidade, quando pela primeira vez na minha carreira, na minha vida, eu verdadeiramente consegui aplicar na prática essa técnica, que foi no momento eu fazia o personagem Sr. Webb, e a minha filha morre durante a peça, tem a cena do velório, todos de guarda-chuva preto, aquela coisa toda, e foi a primeira vez na vida que realmente eu trouxe algumas coisas muito tristes, algumas perdas minhas que eu tinha no passado, eu trouxe, e na hora que eu percebi, realmente eu estava chorando em cena. Aquilo, eu não sei nem se o público chega a notar, porque o teatro não é igual a televisão, não é igual a nossa live aqui que você está vendo a minha cara em close, né? Você tem que pescar uma coisa mais à distância. E isso foi realmente uma das coisas que me atingiram emocionalmente muito. Esse momento de chorar no teatro, de trazer uma emoção forte o suficiente para chorar. Você na hora se colocou no lugar como perdente. Você tem um filho? Eu tenho um filho de 8 anos, mas foi antes dele, essa peça foi antes dele. Porque Eu, normalmente quem não tem filho, assim, quando você tem filho, trazer esse pensamento, né, que gera o sentimento, aqui estou falando com a psicóloga, que gera o comportamento, enfim, é uma técnica, mas de pensar nisso até eu me emociono. Aliás, eu reverencio mulheres que enterraram seus filhos. Aqui fazendo um adendo aqui, sim, é um grupo de mulheres que estão firmes aí lutando por outros filhos, pela família, por maridos, enfim. Nossa, é emocionante. Só de você falar, eu também aqui imaginando, a gente se emociona. E você trouxe essa emoção na hora como foi para você depois administrar isso? olha, é a parte mais difícil dessa técnica, porque o que acontece? Quando a gente traz uma emoção para o nosso âmago, né? No caso era o choro, era uma tristeza muito forte. A dificuldade, a dificuldade maior está no momento que você tem que abrir mão dela para a próxima cena, que talvez não seja uma cena triste. Isso foi o mais difícil nesse dia. Foi na hora de ter que controlar para o próximo momento, porque uma peça de teatro passa a vida de uma pessoa, no caso era a vida de uma cidade inteira, né? Ou seja, uma cena eu tô na morte da minha filha, de repente na outra eu já tô meses depois, às vezes. Então o sentimento é completamente outro. E muitas vezes você nem sai do palco para ter tempo dessa transformação de sentimentos. Então é complicado e é difícil você trabalhar com essa técnica, eu acredito, por causa disso. Na hora de você voltar, é mais difícil você voltar, sair do choro do que começar a chorar. Eu acho que isso é para todo mundo em qualquer situação, né, Ana Paula? A Mas aí nós vamos gente trazer então chorar. o seu personagem aqui que pediu a mulher em casamento, o João Jaca. A E, João Jaca. Ó, João Jaca, eu vou falar aqui para vocês. Já citei aqui o que eu tô apaixonado pela dona Margaridinha, mas tem algumas falas deliciosas dessa peça, que é, por exemplo, na festa de casamento, na festa do Príncipe Tinhorão, em que toda a cidade quer se fazer de chique, de letrada, os dois mancebos têm seus planos, aprendem a falar de forma chique e vão falar no palácio. As paráfrases e paracríticas das políticas analíticas estão diretamente relacionadas com as medusas.
de todo o corpo mergulhado em fluido. Essa aí é uma das falas desse personagem delicioso. A essência da essência está na imanência, na incongruência, na auto-influência da ciência espacial. Então são frases engraçadíssimas dessa peça deliciosa. Estão pedindo para você fazer, o GG do Deus. Li certo? Desculpa se eu não sei, eu li errado. GG do Duets. O GG do Duets. O GG do Duets. O GG era um personagem, como é que a gente pode dizer? É uma delícia ser o GG. O GG é difícil trazer o GG, porque o GG foi um personagem. O GG era um dono de um karaokê. Uma pessoa que gostava de se vestir de lantejoulas rosas. Sombras rosas e azuis. O GG é um personagem que não é tão fácil eu trazer aqui, gente. Eu sei, tem gente que pediu aí, mas não é tão fácil de trazer o GG. Então nós vamos falar de outro aqui. Alex Bergs. E a cena do enterro? Então, a cena do enterro foi a que eu falei agora há pouco do Nossa Cidade, que foi a cena que eu trouxe o sentimento de choro. É bem complicado. Não sei se é dessa que ele está falando, pode ser. A gente faz muita peça. Teve enterro do Dorico Paraguaçu, no Bem Amado, que foi uma das peças que fizemos. E enterro de Roque Santeiro, na qual uma peça muito boa também, um presente do Edinaldo Freire, do qual eu fiz o Senhorzinho Malta. Mas o enterro, nós temos uma cena deliciosa, uma cena que virou piada no Hamlet. No Hamlet, uma querida amiga nossa me escorrega na hora de levar o morto para fora de cena e cai em cima do morto em plena cena. Virou até meme, né? Meme pelo grupo, essa cena deliciosa. Espero que ela esteja vendo a gente aí. Não vou falar quem é, obviamente, mas ela vai dar uma boa risada. Nossa, que bate-papo agradável aqui com Chico Beto, o Núcleo de Teatro do Esporte Clube Pinheiros, revelações de bastidores. Antes de você deixar uma mensagem para nós, Chico, eu quero fazer os agradecimentos especiais ao presidente Ivan Castaldi, diretor cultural Kiko Montanha, ao diretor adjunto Beto Fazilari, aos assessores do teatro Ana Pavan, Tom Gloden e demais membros da comissão, aos funcionários Maria Helena Solfredini, Danilo da Silva e Jadson, que tem aqui estado conosco, né, firme e forte. Deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, Chico. Então, uma mensagem para vocês, gente. Primeiro, o teatro é agregador. O teatro é uma arte maravilhosa. Todo mundo deveria fazer arte pelo menos uma vez na vida. Se não for o teatro, vai fazer dança, vai cantar, faça arte. A arte salva. Se fala muito que o esporte, se falava em alguns governos, que o esporte tira as crianças da rua. Mas é a arte que faz elas crescerem como pessoas. É a arte que faz elas evoluírem. A arte é maravilhosa. O teatro é agregador. Você que não sabe aonde ir dentro do clube, você está procurando uma turma, você está procurando um lugar em que você se encaixe, vem fazer teatro com a gente. O teatro é o melhor desestressante que existe para você fazer depois que você sai do seu dia de trabalho. Você termina um dia estressante de trabalho, vai para o clube, ensaia uma peça, você sai de lá outra pessoa. Não tem comparação. O teatro é uma arte excepcional, faz famílias, ajuda com timidez, ajuda com escola, porque aprende a decorar. O teatro é uma coisa única, é uma atividade sem custo, ainda sem custo dentro do nosso clube. Vem fazer teatro com a gente. Se você é criança ou adolescente, vem fazer aula de teatro aos sábados no clube. Vai lá na central de atendimento, dá uma checadinha. Teatro é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Que bênção. Quero finalizar, colocando aqui meu óculos, quero finalizar com algo escrito nesse artigo pela Regina Secaf. A Cris, que está no teatro há muito tempo,
trouxe o marido Beto Fazilari, que assistia aos ensaios, ela dizendo que ele é o melhor. Falam com orgulho e sorriso nos lábios sobre a experiência que facilita a vida na rotina diária, a válvula de escape. Nós vamos finalizando. Eu sou Ana Paula Dami, para quem não me conhecia, muita gratidão de poder estar mediando as lives do teatro. Confesso que estou cada vez mais apaixonada por essa equipe maravilhosa. Chico Beto, muito obrigada. Obrigado Ana, obrigado a todos que estão aí assistindo a gente, todos que passaram por aqui, mesmo se não tiverem agora, o meu muito obrigado, e para aqueles que vão vir a assistir essa live posteriormente. Semana que Obrigado vem? e venha fazer teatro. Semana que vem? Semana que vem temos mais um Segredos de Bastidores, às 8 horas, sexta-feira, com Henrique Pessoa, se não me engano, correto? Sim, com Luiz Henrique, um grande amigo e parceiro. Sim? Oi? Que estará aqui conosco contando as revelações dos bastidores. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Chico Beto. Obrigado, Will. Tchau, tchau. Tchau.